Olá, amados. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós da família Evangelizar Nossa Missão queremos acolher você que nos acompanha pela nossa rede social, também pelo Telegram, pelo WhatsApp e pelas rádios que transmitem o Evangelho. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Hoje, dia 7 de setembro, nós estamos na 22ª semana do Tempo Comum e nós queremos partilhar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Por isso nós te pedimos, Deus amado, que nos abençoe através dessa leitura do Evangelho, que nos faça entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos dê a inteligência suficiente, Senhor, para que esta palavra entre no nosso coração e para que ela transforme as nossas vidas. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, era um dia de sábado, um dia em que todos deveriam parar, um dia em que o próprio Deus, depois que formou toda a terra, com as aves, os peixes, as árvores, o firmamento, o sol, a lua, as estrelas, havia também descansado. O trabalho devia ser parado neste dia. E aquela pessoa que cometesse a infração de fazer algo no sábado, daquilo que era proibido, poderia até sofrer um grande castigo. Então Jesus estava de passagem, Jesus era um viajante, ele não morava ali, então ele e seus discípulos passam por um trigal e pegam espigas maduras e descascam, debulham estas espigas e comem o milho. Aliás, comem os grãos de trigo. E essa atitude de Jesus e dos discípulos era abominada pelos fariseus, porque eles estavam infringindo uma lei mosaica. Mas não era bem assim. Esta própria lei previa que aquelas pessoas que estavam viajando pudessem matar sua fome com aquilo que encontrassem pelo caminho. Tanto que a nossa igreja também sempre dispensou do jejum obrigatório quem estivesse em viagem. Então, mesmo a lei antiga, amados, já tinha um olhar de misericórdia com o estrangeiro, com os mendigos, com os andarilhos, aqueles que estavam viajando. E Jesus, então, ele poderia ter dito isso aos fariseus. Mas Jesus vê nesta situação de provocação, muitas vezes até dos fariseus, uma grande oportunidade. A oportunidade de dar a eles uma grande lição. De poder dizer para eles que o Filho do Homem, que era o próprio Jesus, é também o Senhor do sábado. Então, Jesus tinha todo o poder de modificar esta lei ou de dispensar dessa lei, se ele assim quisesse, mas sempre em defesa da vida. E observar o sábado, amados, era a maior instituição
do judaísmo. E por isso foram criadas leis que eram bastante rígidas, assim que até nos detalhes menores essas leis proibiam as atividades. Por exemplo, debulhar as espigas do trigo como uma colheita era proibido. Então uma coisa tão pequena, né? Porque na realidade eles estavam debulhando o trigo para se alimentar. Então Jesus responde à acusação desses homens, falando de um exemplo tirado da própria Bíblia, tirado da própria Escritura, falando de Davi, que entra no santuário com aqueles que estavam com ele e comiam, e havia comido o pão, os pães que eram oferecidos a Deus e que só os sacerdotes poderiam comer. Então Jesus quer mostrar para eles que ele é o Senhor do sábado. Jesus, nesse momento, está introduzindo uma nova ordem, que era humana, mas que também era divina. Por quê? Porque ele queria que fosse abolido, que fosse retirada toda a lei e todo o costume que fosse contra a vida. E no sábado, que era o dia de repouso, que era o dia de descanso, por esta lei não poderia as pessoas fazerem compras, não poderiam as pessoas vender nada, não poderiam trabalhar no campo, não poderiam pegar lenha, não poderiam preparar alimento nenhum. Então era realmente uma lei bastante rigorosa. Mas Jesus queria mostrar a cada um deles que o bem poderia acontecer no sábado, como os discípulos depois pregavam a palavra dentro das sinagogas, pregavam o evangelho. Por quê? Porque Jesus era o Senhor do sábado. E aliás, Jesus ressuscitou num domingo. O Espírito Santo veio sobre a nossa igreja quando acontece o Pentecostes, num domingo. Os apóstolos, os discípulos todos se reuniam aos domingos. Então, o domingo, sem dúvida alguma, foi uma instituição divina, veio do nosso Deus. Domingo, então, para nós é o dia do Senhor. E com toda certeza, amados, nós precisamos dar valor ao domingo, porque é o dia do Cristo ressuscitado, porque é o dia em que nós vamos à igreja, receber a Eucaristia, ouvir a palavra de Deus. Aliás, o nosso Deus quer que nós façamos o bem qualquer dia. E se você tiver a oportunidade de ir à missa todos os dias, de segunda a domingo, Deus seja louvado por isso. O mais importante é que nós façamos o bem. Nós nos prendemos às vezes a leis que nós mesmos não damos conta de cumprir e queremos que o outro cumpra. É isso que Jesus vem nos dizer. Que mais vale fazer o bem, mais vale salvar uma vida do que ficar apontando para a lei. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Então que isso fique no nosso coração. Que o nosso Cristo ressuscitou no domingo, para dizer para nós que o domingo é o dia dele. Que o domingo é o dia que nós precisamos voltar para ele. Mas que ele quer que nós façamos o bem todos os dias, seja no sábado, seja no domingo, porque o nosso Deus é em favor da nossa vida e em favor daqueles que necessitam, ou seja, aquele que come, seja aquele que precisa ser socorrido, sendo sábado, sendo domingo, sendo segunda, ou seja, quarta, todo dia é dia de fazer o bem. Que o nosso Deus nos inspire, através desta palavra, a defender a vida, seja em qualquer situação. Amém? Deus te abençoe. Santo dia.